Olá a todos e todas que estão assistindo esse vídeo. Meu nome é Igor de Tasso e hoje eu estou aqui para apresentar o meu trabalho chamado As Vozes da Infância, Autonomia Infantil em uma atividade de criação musical digital colaborativa. Antes da gente começar, eu gostaria de me contextualizar dentro desse local, que é a música e a infância. Eu sou Igor, como eu já falei, estou cursando o doutorado em Educação Musical na Universidade Federal da Paraíba, sou educador musical, trabalho com pesquisa também na infância. Sou saxofonista, como a gente pode ver no desenho, e a música ela está presente na minha vida desde quando eu era criança. Ao longo do tempo, foi passando, entrei na universidade e quando eu estou cursando o meu curso de licenciatura em música, sou convidado a conhecer o projeto de extensão Musicalização Infantil do UFPB. E lá que eu despertei todo o meu encantamento pela música e as crianças. De lá para cá, eu não tenho deixado de fazer, eu não tenho feito outra coisa que não trabalhar com música e criança. Além disso, não só trabalhando na sala de aula, eu também tenho focado as minhas pesquisas nessa temática da infância e da música. Então, justamente conectando com as pesquisas, que eu quero começar esse debate falando sobre um conceito novo que tem sido trabalhado, não tão novo porque já tem um certo tempo, mas novo dentro do grande campo da infância que vem sendo trabalhado já há um tempo na pesquisa científica, que é o conceito de cultura da infância, que vem lá da sociologia, dos estudos da sociologia da infância. Esse conceito, ele vem tratar a criança enquanto ator da sua própria cultura. Mas quando a gente tenta conectar isso com, buscar conectar isso com os estudos dentro do campo da educação, a gente olha para a criança como um ser que tem autonomia também na sua produção do conhecimento. E é justamente com essa autonomia, olhando para essa autonomia, que esse trabalho ele vem buscar desenvolver o seu debate, que é justamente olhando para as crianças dentro de um processo educativo e buscando observar toda a autonomia que elas possuem dentro desse processo. Então, antes da gente começar, também é interessante que eu fale um pouco sobre o contexto onde foi realizada essa pesquisa. Então, essa pesquisa que eu vou falar para vocês, ela é parte de um recorte da minha pesquisa de mestrado, que foi uma pesquisação intitulada Criação Musical Digital. Foi realizada com 4 turmas do primeiro ano do ensino fundamental, no período de setembro a novembro de 2020. Essa pesquisa ela foi realizada dentro da pandemia do Covid-19, então ela foi realizada também por meio das aulas remotas, no formato síncrono e assíncrono. A plataforma utilizada foi o Google Chrome Music Lab. Lá possui vários jogos musicais, mas eu escolhi 2, o Kandinsky e o Songmaker. Mas para este trabalho aqui específico, eu vou olhar apenas para 2 atividades realizadas dentro do Kandinsky, ok? A coleta de dados elas foram realizadas através das gravações em vídeo das aulas, dos diários de bordo, de uma roda de conversa realizada com as crianças e do site que foi é, produzido ao final de todo o processo. Então, como eu já falei, eu vou analisar 2 cenas que que aconteceram durante todo esse processo utilizando o Kandinsky. Nesse segundo ponto, que eu intitulei Fazendo Música de um Jeito Diferente, Relatos de Atividades de um Fazer Musical, eu vou descrever para vocês as 2 cenas que aconteceram, escolhidas para o debate neste trabalho. Mas antes, é importante frisar que essas cenas elas só aconteceram dentro do Kandinsky, e o Kandinsky que é um jogo que faz parte da plataforma do Google Chrome Music Lab, ele é inspirado no pintor Kandinsky, que relacionava música e desenho e pintura. Então, o Google ele propõe uma tela virtual onde a criança pode desenhar e esses desenhos ganham sons. Então, na primeira cena, intitulada Eu Quero um Dente de Leão, eu estava realizando o trabalho de desenho colaborativo com as crianças
E quando chegou a vez de um menino chamado Paulo realizar seu desenho, ele pediu para que eu desenhasse na tela um dente de leão. A turma toda ficou abismada, porque, como a gente pode ver no desenho aí mostrado na tela, a turma estava compondo uma tela que possuía um contexto, que tinha um tema, como uma paisagem. Mas do nada, Paulo vem e pede para colocar um dente de leão. A turma toda ficou indignada e perguntando a ele por que ele queria um dente de leão. Paulo simplesmente disse: porque eu quis. Eu gosto de dente de leão. Por isso eu pedi. A segunda cena, também muito interessante, fala de Davi. E ela é intitulada Eu Quero uma Cidade. No momento da criação, algumas poucas crianças já tinham dado sua contribuição. Chegou a vez de Davi. E Davi falou assim para mim: tio, eu quero uma cidade. Mas eu perguntei para ele: mas Davi, como vou desenhar uma cidade inteira? As outras crianças precisam contribuir também. Davi disse: ah, tá bom. Umas 3 casas e uma rua, sei lá. Aí eu falei ainda: Davi, acho que ainda fica muito. Lembra que tem a quantidade de traços que a gente precisa desenhar no total. Davi disse: então tá, um prédio então. Analisando agora essas duas cenas, é possível olhar para duas características. O primeiro é o caráter sonoro do Kandinsky e o olhar atento das crianças para esse aspecto. E o outro aspecto é a colaboração existente entre o grupo de crianças que está realizando aquele desenho. Nesse primeiro olhar do caráter sonoro do Kandinsky e como as crianças observam isso, é possível analisar como elas estavam atentas para as nuances sonoras que o programa tinha. Então, em falas como, coloca o desenho mais para cima, mais para lá, ou então, não tio, faz um círculo, que faz uma carinha e o som fica mais legal, mostra como as crianças estavam atentas para o caráter sonoro que o desenho, que o programa possui. Ou seja, não era apenas um desenhar, mas era também um desenhar que promovia um resultado sonoro, um resultado musical. Ainda foi possível observar esse olhar atento das crianças na hora da escolha da paleta de cores. O Kandinsky, ele dá a possibilidade de escolher 3 paletas de cores. E cada paleta dessa nos dá um resultado sonoro diferente. E aí as crianças, elas estavam interessadas em procurar debater qual seria a melhor paleta para dar o resultado sonoro, o resultado musical que elas queriam para aquele desenho. Além disso, observando as duas telas no final, é possível ver que as crianças, em uma, quiseram colocar os desenhos de forma mais espalhada, em outra o desenho de forma mais concentrada. Isso também já reflete diretamente no resultado sonoro. E elas sabiam disso, porque a gente discutiu isso em sala de aula. O outro ponto que pode ser observado é o ponto da colaboração. E a colaboração ela está justamente presente quando as crianças, entre elas, vão debatendo, tentando decidir o que é que elas vão querer colocar naqueles desenhos. Então, a colaboração ela é interessante porque ela democratiza as escolhas, permite as escutas, as tomadas de decisão e que as crianças aprendam a aceitar o diferente, assim como aconteceu lá com o Paulo, que ele queria o dente de leão e a turma não estava muito afim, mas no final acolheu a decisão do amigo. E essa colaboração ela acaba sendo potencializada pelo uso das tecnologias, porque quando a gente realiza esse trabalho com a tecnologia em uma plataforma que possui um caráter lúdico, essa colaboração ela fica ainda mais aflorada através da ludicidade e a interatividade gerada pelo programa digital onde foi realizado o trabalho. Agora, analisando essas duas cenas, também é possível observar a participação, o envolvimento, o engajamento e a colaboração existente dentro do processo criativo que as crianças tiveram.
E olhando diretamente para isso, é possível conectar com os eixos estruturadores da cultura da infância, de Sarmento, de 2004. E esses eixos estruturadores eles são justamente a interatividade, a ludicidade, a fantasia do real e a reiteração. A interatividade e a ludicidade é possível observar os diálogos, na forma como as crianças se relacionam espontaneamente no processo de criação. Já a fantasia do real, ela pode ser observada lá quando as crianças estavam construindo seus desenhos e procurando temas que pudessem compor aquela tela. Ou ainda na fantasia de um dente do leão na composição da tela. E por fim, a reiteração ela pode ser vista como as crianças encaram as brincadeiras e se apropriam das propostas que o professor, no caso, passou para elas, mas ainda recriando novas formas de realizá-la. Por fim, ao final desse trabalho, é possível a gente olhar e valorizar a criança enquanto um ator social, agente de sua própria formação e produtoras e promotoras de sua aprendizagem. Bem, gente, é isso. Espero que tenham gostado. Estou disponível e disposto a responder qualquer questão ou qualquer dúvida que tenha ficado sobre o meu trabalho. Aí está meu e-mail para qualquer comunicação. Obrigado. Fique com Deus.